Por isso é necessário nós conhecermos da palavra de Deus. Hoje vivemos os dias. Eu achei muito corajoso esse tema para esta campanha. Maravilha! Porque hoje vivemos uns dias a qual os pastores querem grandes templos lotados. E para lotar grandes templos, pastor José, não é fácil. Não é fácil, nunca foi fácil. Mas muitos, não possamos generalizar, mas muitos trazem um evangelho maquiado, um evangelho de prosperidade, um evangelho que hoje você está na prova, amanhã você está pulando. Um evangelho que fala que aquele que te humilhou, amanhã você vai estar por cima e ele vai estar humilhado. Esse não é o evangelho. Verdade, Jesus, glória! O evangelho de Cristo, ele pega você que está caído, que está sendo pisoteado, ele te levanta e te dá graça para amar aquele que pisou em você. Verdade, Jesus, da glória! Esse é o evangelho de Cristo. Aleluia, Deus! E para basear nesta palavra, nesse texto que iremos pregar, que estamos pregando, precisamos desse evangelho transformador na nossa Verdade, vida. Jesus, da glória! Aonde já se viu? Aonde já se viu alguém me pisar hoje? E amanhã ou estamos no aeroporto por todos os lugares, e aquela pessoa caindo, eu olhar para ele e dizer: hoje eu estou aqui em cima, você está embaixo porque você pisou em mim. Esse é o evangelho. Mas o evangelho de Cristo é aquele que diz: hoje eu estou aqui em cima, mas só tem um porém, eu vou pegar você e vou levar junto comigo. Aquele que te feriu, aquele que te machucou, você abraça ele e fala: vamos caminhar um pouquinho mais, vamos dar mais um pouquinho, mais alguns passos, porque está muito perto da vida do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o evangelho, irmão, esse é o evangelho de Cristo. Não iluda, irmão, não iluda com mídia, não iluda, irmão, com grandes pregadores, com grandes cantores, querem nas redes sociais, mas que tem um projeto, tem seguidores, tem pessoas que têm milhões de seguidores, mas eu quero ver quando as trombetas tocar, se ele vai conseguir apresentar esse seguidor diante de Deus. Quantas pessoas, irmão, deixam de dar ouvido ao ensinamento do seu pastor, ao ensinamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para seguir os influenciadores digitais. Glória a Deus! Pessoa que não tem uma vida com Deus, pastor José. Pastor José, muitas vezes o camarada tem toda a lábia para ludibriar a igreja, para que o dia que as trombetas tocarem, o tal não receba um sinal. Aleluia, Deus! E Paulo, ele preocupava disso: olha, não quero que vos ignora, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer a eles. Aleluia! Naquele dia. Oh, aleluia! Aleluia, Deus, da glória! Eu imagino a igreja de Tessalônica ficava assim, corria para um lado, corria para o outro, pensando: e aqueles que morreram, o que vai acontecer? Aí quando Efésios chega, o apóstolo Paulo envia essa carta: vou consolar o coração desses irmãos. Glória a Deus! Eles estão preocupados. Verdade. Eles estão preocupados com os que já morreram. Mas só que aí ele vai e disse dessa forma assim: olha, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus também. Glória a Deus! Aleluia! Eu imagino que nesse momento aquela igreja falou: meu Deus, mas como tu és lindo e maravilhoso. Aí eu já começo a imaginar eles ter o prazer até na morte, porque muitas vezes eles podiam temer a morte. Talvez eles, por falta de ensinamento, eles podiam pensar: se eu morrer, eu perco a salvação. Se eu morrer, eu não subirei com Cristo. Mas aí quando Paulo disse assim: não, negativo. Aqueles que morreram, Paulo não disse assim nem que morreram, aqueles que dormem. Porque quando um cristão parte daqui, irmão, com a vida com comunhão com Deus, ele não morre.
Ele dorme. Ele espera Verdade, Jesus da o glória. momento quando as trombetas tocar. Aleluia. Porque quando as trombetas tocar, irmão, pode ser o túmulo mais seguro que tiver. Pode ter feito aquela casinha mais segura que tiver, mas não vai resistir. Verdade, Jesus. Oh, aleluia. Deus. O tempo é insignificante para que nós entremos até nesta parte. Mas eu quero aqui abrir só um parênteses para dizer que Jesus, quando vier arrebatar a igreja, Ele não pisará na terra. O mundo não verá mais Jesus Cristo, mas Ele vai vir até nas nuvens. Aleluia, Deus. É só o toque das trombetas, irmão. É só o toque das Glória a trombetas. Deus. Os mortos serão ressuscitados. Ei, Os sepulcros se abrirão. Os sepulcros abrirão. E os que estiverem vivos, eles não precederão, ou que seja, eles não subirão primeiro, não. Mas quando todos aqueles ressuscitarem, em fração de segundo, essa igreja será tomada ao encontro de Cristo nos ares. Paulo consola a igreja com estas palavras. E não é diferente essas mesmas palavras que eu venho consolar também o nosso coração nesta noite. Porque Jesus está voltando. Que mesmo que você está passando pelo vale, mesmo que você está passando por dificuldade, mesmo que o pecado está querendo fazer com que você desista, mas o Senhor Deus diz nesta noite: é momento, é hora de levantar e prosseguir, porque as trombetas tocarão, e aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas nós precisamos de estar atentos. O arrebatamento pode não acontecer na hora que nós estamos na igreja. O arrebatamento pode acontecer na hora que eu estiver no meu trabalho. O arrebatamento pode acontecer quando os jovens estudantes estão no colégio, estão no trabalho. É por isso que o Senhor disse: aquele que tem as vestes brancas, que alveja mais elas. Irmão, esperar o arrebatamento não é a preparar, não tem que estar preparado. Verdade. Porque não sabemos. Ele vem dizer, o próprio Jesus vem dizer uma parábola, que ele pode voltar na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília ou na quarta vigília. Quando ele disse dessa forma, ele disse assim: eu não sei a hora. Até mesmo os discípulos chegam até Jesus e dizem: quando será? Jesus disse assim: olha, sou o papai que sabe. Glória a Deus. Sou o papai que sabe o momento e a hora. É por isso que precisamos de estar preparados. É por isso que precisamos de levar uma vida com Deus. Deixar as coisas desse mundo para um lado e servir a Deus em espírito e em verdade. Ter uma palavra santa, um olhar santo, um caminhar santo, um vestir santo, andar com Deus, rejeitar os pratos deste mundo. O coração do homem, o coração do homem é terra que ninguém pisa, mas o Senhor diz que Ele sonda os vossos corações. Glória a Deus. Comunhão com Deus, irmão, não é simplesmente eu andar bonito, Verdade. visivelmente. Comunhão com Deus não é simplesmente eu andar de forma que os outros olhem e admiram. Andar com Deus, ter comunhão com Deus, irmão, eu preciso de ter um coração puro. Um coração, deixa eu dizer um pouco aqui, se me permitem. Eu preciso de ter um coração, eu como homem, como obreiro de Deus, ministro do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho que ter um coração que quando meus olhos verem algo com sensualidade,
A minha mente ela não é capaz de mentalizar aquilo e descer para o coração. Meu coração tem que rejeitar. Isso é ter comunhão com Deus. Uma mulher de Deus, para ter comunhão com Deus, não é simplesmente vestir bonita, mas ela também tem que ter a mesma capacidade que quando teus olhos verão algo desejoso ou pecado. Aleluia, Deus. Os olhos podem até ver porque está passando diante dos teus olhos, mas o teu coração não aceita, porque você, a tua vida, você é templo, é morada do Espírito Santo. E se somos templo, se somos morada do Espírito Santo, precisa de estar limpo. Não pode ter maldade, não pode ter rancor, não pode ter adultério, não pode ter esse tipo de coisa, porque senão o Espírito Santo não vai habitar. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é o penhor, que quando Jesus voltar, nos levará ao encontro de Cristo Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Teu Espírito Santo não é falar em língua. Teu Espírito Santo não é profetizar. Verdade. Teu Espírito Santo não é eu chorar durante o culto inteiro e pular de um lado para o outro. Os movimentos faz parte do culto que você quer prestar a Deus. Uns são mais alegres, outros mais animados, outros mais ficam um pouco mais sério. Isso é maneira que possamos prestar um culto a Deus. Se eu quiser prestar um culto a Deus durante o tempo, igual a maneira que eu acho de prestar um culto a Deus quando eu estou ministrando, eu não consigo ficar igual uma estátua aqui. Eu me